Deus tirou o povo do Egito, aconteceram fatos sobrenaturais. Foi ou não foi? Aquelas pragas, né? E depois o povo saiu. E qual foi um último milagre que aconteceu antes do povo sair? Não, antes do povo sair do Egito. Foi não. Isso deu um estalo na minha cabeça aqui agora. E o problema é vocês saber esse estalo, vocês não ouviram? Antes deles sair, né, houve um grande milagre que aquelas pessoas deram eles ouro, prata, foi ou não foi? Saíram de lá abastecidos, não é? Então Deus fez muitos milagres. Eu estou citando isso para vocês verem, né, coisas que aconteceram assim tremendamente. Bom, caminhamos um pouco mais. No caminho, nós também testemunhamos o milagre do Mar Vermelho, não é verdade? E a morte de muitos soldados egípcios, não é? Na caminhada do deserto, a gente testemunhou o que Deus fez, mandando cordonizes, mandando maná, água da pedra, não é? E mesmo com tudo isso, de forma tão sobrenatural, o povo era um povo temente a Deus, não é verdade? E nós, sabedores e conhecedores disso, porque a gente lê, relê e tal, a gente chega numa conclusão assim, né? Que absurdo que o povo de Israel fez. É ou não é? A gente acha. Porque a gente acha sempre absurdo na vida do outro. A gente não consegue ver os absurdos da vida da gente. E os absurdos da vida da gente, eles só vêm quando nós nos deparamos com algo que é chocante. Não é? Eu sei que alguns irmãos aqui também passaram a prova que o Jonatas e Jéssica passou, né? Da questão do bebê, né? E não é fácil. Não é verdade? Fernando, mas Igleide perderam um bebê? Foi chocante para a vida deles. Não é, Fernando? Não é, Igleide? Chocante. Qualquer situação que a pequenininha aí, fala, Senhor, de novo? E aí? Mas vocês não confiam no Senhor? Não é assim que às vezes vem alguma palavra, né? Não que as pessoas são maldosas, ou nós somos maldosos, é porque às vezes a pessoa quer ajudar e quer falar algo, né? Para motivar e incentivar as pessoas. Então, assim, aí, irmãos, vamos caminhando pela história bíblica. Essa semana eu terminei de ler o livro de Juízes novamente, e eu vendo assim, Deus levantava um juiz, livrava Israel, lá vai Israel de novo. Não é verdade? Deus visita Manoá. Manoá era pai de quem? Eita, o povo aí está fino na Bíblia, né? E dá um filho para ele, fala como seria e tal. De repente, Sansão chega. Papai, achei uma morena lá do outro lado. Como eu brinco com a Laurinha, moreninha linda do meu bem-querer. Mas meu filho, em Israel não tem ninguém que você... Tem, pai, mas é lá que o meu coração foi. Não é? Foi enganado, não é verdade? Depois faz aquela ruaça toda, ainda que Deus permitiu, a Bíblia fala isso, né? Lá vai ele para Dalila. Não é? A história de Sansão poderia ser diferente, é ou não é? Poderia ser de Sansão. Ontem nós ouvimos que a história de Jonas poderia ser diferente, mas de Sansão também poderia ser diferente. Olha só, não é? Que situação. É esse lado, irmão, se a lua tem um lado escuro, o homem também tem um lado escuro. Sabe? Esse lado que está sempre tendendo para o mal. É terrível.
É terrível, 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 não é? Então, eu estou trazendo essas analogias para os irmãos aqui, para levar lá, os discípulos estavam numa situação em suspense, porque ao momento que o líder tinha sido morto, né, os judeus falaram, vamos desarraigar mesmo essa raça de cristão da face da terra, não vão deixar prosseguir, principalmente o judeu, não é? Que não é fácil dentro dessa área aí. E eles estavam ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção, põe aí o primeiro versículo aqui em cima, por favor. Né? Lá do texto lá. Olha só. Leia. As portas estavam trancadas, cerrada, trancada, que a tradução, eu gosto dessa tradução melhor. Quem estava lá? Quantos? Todos. Sabe uma coisa que me chamou a atenção nessa tragédia? Eles estavam todos juntos. No dia do Pentecoste, eles estavam juntos. Jesus, apesar desse lado, irmãos, do medo, da preocupação, da tensão, eles tinham guardado muitas coisas que Jesus tinha ensinado. Estavam juntos. Mantiveram uma comunhão sólida. O discipulado é isso, estar juntos. Não é só na alegria, não é só no churrasco, não. Não é só num jantar de aniversário para missões, não. É estar junto. Estar junto na hora da enfermidade, na hora da dificuldade de um emprego. Foi fundamental. Os irmãos que ampararam o irmão Jonatas e Jéssica, nesse momento difícil da vida deles, foram fundamental. Quando a Aparecida estava lá andando dura, Ismael também com problemas, o apoio que foi dado, e Jesus ensinou isso. Foi fundamental as mensagens que eu recebi. Pastor Jaime e irmã Maria receberam, a Aura recebeu. Os irmãos fazendo um círculo de oração, relógio de oração. Eles estavam juntos. Estavam com medo de morrer? Estavam. E quem é aqui que não tem medo de morrer? Pode levantar a mão e falar, tem não. Né? Eu estou com 70, pastor Pestino com 70 em tantos, não preciso falar os tantos, né? E outros irmãos com quase tanto, né? Mas, irmãos, quando acordamos de manhã, a gente fala, obrigado, Senhor. Né? Obrigado, Senhor. Mesmo que a gente levanta da cama e mas agradece ao Senhor. Não é verdade? Quando você pega assim, aquela carninha assada, gostosa, você põe na boca e sente aquele gosto assim, eita nós! É muito motivo de agradecimento. É ou não é, gente? É ou não é? Então eles estavam lá juntos. E Jesus sabia qual é essa condição que eles estavam. E Jesus, quando ressuscitou, depois de aparecer a alguns dos discípulos, ele foi lá, não é verdade? Um bom líder, irmãos. Um bom pastor. Um bom apacentador. Seja ele um pastor ou um líder,
Ele não abandona quem ama. Ele já tinha dito: eis que estarei convosco até a consumação do século. Enviarei o Espírito Santo. Não importa qual a circunstância de você como um líder aqui da igreja, seja no diaconato, seja em um discipulado, seja na dança, seja o que for, você não pode, irmãos, estar fazendo as coisas por fazer. Eu sou líder da dança, eu mando, eu despacho. A música hoje eu quero que todo mundo faça assim, ó, igual lá do francês. Tudo bem. Você quer dar uma sequência nas coisas? Entretanto, o bom líder, ele está presente na alegria, ele está presente na tristeza, ele entende a situação humana das pessoas, ele entende mesmo quando a pessoa erra, porque naquele momento que Jesus entrou naquela casa, apareceu ali e ele olhou assim, viu Pedro. Ah, seu desgramado. Você me negou lá, né? Está vendo como é que o humano fala? Mas um bom líder, com a mente no Senhor, que ama como Cristo amou, que entende a compaixão e a graça que funciona junto, ele vai chegar, ele vai querer concluir a obra que ele fez. Jesus não cobrou nada deles. Jesus só mostrou o quê? A mão, as chagas, o furo, né? Tomé falou: se é você mesmo, eu quero pôr o dedo na ferida. Tem muitos irmãos que é assim, que quando você chega para ele para reconciliar, ele quer meter o dedo na ferida, né? Mas Jesus não se importou, não se irritou. Não é verdade? Ele não se irritou. Ele entendeu todos da mesma maneira. Ao contrário, ele veio com uma palavra que mudou tudo. Às vezes, irmãos, é no meio da enfermidade, é no meio do medo, é no meio da carência financeira, é no meio de algo que está nos prendendo, nos arrebentando nesse mundo, às vezes nos levando para o pecado, que o Senhor vem para fazer algo extraordinário. Todos os discípulos estavam ali, né? E aí, ele vem para eles e dá esta palavra: que a paz esteja. Eles precisavam disso. Ele falou: minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá, né? Eles precisavam disso. Eles precisavam disso, não é? Algumas pessoas falam que a paz é alegria em repouso. Quando você sente paz, é alegria em repouso. Então a gente precisa disso. Minha paz, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele mostra a autoridade com que ele estava fazendo aquilo. Eu não estou dizendo isso para vocês porque eu simplesmente ouvi de alguns discípulos. Não, o Pai me enviou nesse mundo e eu estou enviando vocês. Mas, Senhor, estamos com medo, somos covardes, nos acolhemos aqui com medo. Não, eu estou enviando vocês, eu envio vocês. E para isso, eles sabiam que Jesus ia fazer algo, e fez algo maravilhoso, né? Dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A Bíblia fala que ele soprou. Gênesis capítulo 2, verso 7, fala que Deus, ao formar o homem, faltava algo: dar o fôlego de vida,
e Deus soprou. Os estudiosos falam que esse verbo aparece lá no hebraico, uma vez em Gênesis, e no Novo Testamento, em grego, a mesma raiz. Então, assim como a obra de Deus ficou completa na criação do homem, soprando sobre ele o seu espírito, Jesus também, em sua autoridade, soprou sobre os discípulos o seu Espírito Santo. Nós não falamos, se Paulo fala isso, né? Que aquele que está em Cristo é o quê? Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus trouxe esse sopro da nova criatura. Não que eles não iriam passar mais luta, não iria passar mais problema, não iria passar dificuldade financeira, não. Mas olha, eu estou dando a minha força a vocês, um poder e uma autoridade. Para isso, vocês agora estão sendo renovados pelo meu Espírito Santo. Essas coisas ficou para trás. Está cumprido tudo que diz a respeito de mim, que ao terceiro dia eu iria ressuscitar. Então não duvide. E os discípulos sabiam disso, sabiam dessa situação. Estava concluindo ali, irmãos, naquele momento, a obra de Jesus, que iniciou com o discipulado com esses homens, dos quais um, infelizmente, o traiu. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Esse processo de Jesus na vida desses homens era com um propósito muito forte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa porta da graça se abriu, a porta da salvação, e as pessoas entram por elas de que forma, pastor Vanderlei? Que as pessoas entram pela porta da graça, bonzinho, boazinho, pronto, preparado para entrar no céu, pastor Vanderlei? Eles entram por essa porta, são bebês na fé, como eu fui, você foi, e o bebê precisa de ser cuidado. O bebê precisa de ser cuidado. Ele precisa ser amparado. Ao tempo ele vai pegar todos os instintos e reflexos da vida, mas precisa de ser cuidado. E essa porta da graça, ela vem através do arrependimento. E essa porta do arrependimento, ela não se fecha. Ela continua ao longo da vida. Por quê? Porque muitas vezes nós temos que nos arrepender. Vocês acham que os discípulos, ao ver Jesus e confirmar que era ele, eles falaram: meu Deus, por que não cremos? Por que não cremos? Não é? Mas é assim que funciona conosco também. Muitas vezes pelo cansaço, pela imposição talvez, ou outras coisas mais, nós desanimamos no meio do caminho. E a palavra de Deus é que vem para nos encorajar. A palavra de fé, a palavra de amor. E hoje, através desse texto, o Senhor está nos trazendo essa palavra de encorajamento. Porque aqueles discípulos estavam em uma casa fechada. Será que nós também não temos a nossa casa fechada, irmãos? Será que nós não temos? Não existe uma diferença deste homem que está falando para vocês com vocês. Também sou humano. Vocês acham que o dia que eu levei a pastora Aura lá no Odilon Beres, e ela quase desmaiando lá, Carla foi comigo, Carla foi embora, e ela lá, Carlinhos, estou desmaiando, e aquele desespero total. Você acha que foi fácil para mim? Acha que foi fácil para mim, irmãos? Logo a seguir, em toda a situação, a neta internada? Não!
acha que eu não briguei com Deus? Briguei! Briguei com Deus. Mas é claro que ele prevaleceu, né? A gente briga, mas ele prevalece. Porque eu sou humano. E você é humano. Deus não chamou extraterrestre que consegue atravessar a parede, teoricamente, nos filmes, né? E fazer outras coisas mais para essa obra. É nós. Nós que sabemos fazer careta. Nós que às vezes xingamos alguém no trânsito, igual sexta-feira, fui levar a Aura no dentista, e assim, coitado, no momento para ela tudo é mais difícil. Para mim o que é meia hora, para ela é 1h30. Para andar, para etc, etc. E peguei aquele trânsito, saí 6 horas da cidade, né? E a Cristiano Machado parece um inferno. E ainda, tão cansado, a cabeça tão cansada, eu não percebi, eu peguei a pista da esquerda. E vi um motoqueiro pela direita, e vi um motoqueiro para a esquerda. Vai para lá, velho! O outro vai para onde você quiser, eu vou ficar aqui. Por isso que esses motoqueiros não deviam nem de rodar. Arruma outro emprego, pastor Jaime. Sabe, irmãos, são essas pessoas que o Senhor usa. Essas pessoas que entram sempre na porta do arrependimento. Não é verdade? Nós não somos igrejas de perfeito, mas somos igrejas que caminhamos com um alvo para a perfeição. Cada um de vocês. Às vezes uns estão mais na frente do que o outro. Certo? Não significa que você está num processo adiantado, que o teu irmão é menos do que você. Ele só não alcançou. E você que é maduro, deve ajudá-lo. Deve estender a mão. Esse é o processo. E foi isso que Jesus fez. E agora, a partir desse momento, que Jesus sopra sobre ele o Espírito Santo, não é? Dali para frente, eles ficou lá mais uma semana. Abre a janela aí, ô Tomé. Você que é desconfiado, vê aí, tem algum judeu aí fora? Pode sair? Pode, não pode? Como é que é? Vai ou não vai? Qual o primeiro que vai sair? Jesus continuou um processo com eles. Jesus foi lá na pesca maravilhosa, depois que eles perderam o medo, né? E fez aquela pesca e mostrando que ele era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nem sempre, irmãos, nós vamos ter uma cura de uma enfermidade sobrenatural. Talvez vamos perder algumas pessoas, sim, do ponto de vista morte, né? Aqui na terra. Vai nos doer muito, muito, muito. Mas a questão não é quem morre, é como morre. Mesmo que seja aparentado com a gente, né? E muitos estão morrendo sem salvação, não é? Irmãos, está na hora de sairmos de dentro da nossa sala. Este é o momento. Deus está chamando a igreja para isso. Você que está em casa, está ouvindo essa mensagem. Eu quero dizer para vocês, com tudo que eu disse aqui, eu estou cansado, mas eu não estou desanimado. E nem perdendo a visão daquilo que Deus me mostrou. Ao contrário, estou turbinado. Comprei mais 8 livros para ler. Vou ler, já estou acabando um já. Chegou ontem e hoje já estou na metade de um. E vamos caminhando. Porque o principal é a obra do Senhor que precisa de avançar. E muitos entrarem no céu. Porque todos que estão aqui, incluindo eu, vão morrer. Hoje ou amanhã vão morrer. Ninguém aqui vai ficar eterno aqui não. E nós precisamos ter certeza e convicção que vamos entrar no céu. O evangelho não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira. Não é.
E eu aconselho os irmãos, não brinque com Deus. Não brinque de ser crente, vai e volta, não brinque, não brinque. E não fique também olhando somente para as coisas deste mundo. Compre o que você quiser. Tenha o que for possível de você ter. Mas sabendo que nada você vai levar. Então aqueles discípulos entenderam. E aí a gente vê as recomendações de Jesus para eles. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles receberam o Espírito Santo, mas o poder viria. Né? E aí nós conhecemos lá em Atos o dia do Pentecoste. Quando que a igreja entra num processo de Pentecoste? Quando ela também consegue sair da sala que ela está, com medo dos judeus, entre aspas. Qual é o seu medo? De morrer? De perder o emprego? De um filho doente, parente doente morrer? Qual é o seu medo? De perder as coisas que você tem? A coisa principal que nós temos em nossa vida, irmãos, é o nosso ar que respiramos. Mais nada. Mais nada. Não é? Mais nada. Você já teve um processo de quase morte? Doralice teve, eu também tive. Também tive. Sua força vai e não tem como você buscá-la. A médica falou para mim assim, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. Eu conheço essa raça. Essa raça acha que não fica doente. Eu falei, doutora, eu estou indo e você está me dando um tiro de misericórdia? Verdade, irmão. Eu não tinha força para ficar sentado sozinho numa cadeira. A Adriana foi testemunha, minha filha. Não tinha força. Pressão 8/6. Mas o Senhor estava lá. Falou, esse é velho, mas funciona. Ele não vai agora, não. Irmãos, pensa bem. Jesus mostrou para aqueles homens que eles estavam preparados porque Ele estava soprando. Então não se trata a questão de que você é forte, José Geraldo, porque agora está fazendo academia, e Graciliane também, e porque Graciliane agora é a líder das mulheres aqui na igreja da rede. Não se trata disso. Não se trata da questão de que o Darley é o líder de louvor e toca muito. Não se trata disso. Não se trata que a Ana toca bateria, tal. Não se trata disso, irmãos. Se trata daquilo que Deus te chamou para você ser. Deus está pouco, eu vou usar a expressão conhecida entre nós, Deus está pouco lixando. Está pouco lixando pelo seu conhecimento, pelo que você toca, pelo que você prega, pelo que você ensina. O apóstolo Paulo sintetizou muito isso, sabe? Ele falou, eu perdi tudo para ganhar a Cristo. A gente se julga muito inteligente, a gente se julga o melhor. Tem muitos homens e mulheres de Deus, líderes, que não sabem o que fazem. Começa algo na empolgação e depois não sabe, porque não buscou a direção do Espírito Santo. Então, sai da sua casa. Talvez você tenha que sair da casa que está fechada com medo, porque você está na casa da ignorância, da estupidez, do desânimo, da fraqueza, de achando assim, eu não tenho nada para oferecer. Você tem. Filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração, só isso. Só isso. Vai à casa do oleiro. Vai lá, Jeremias, eu vou te mostrar. E aí, o vaso quebrou. O oleiro começou tudo de novo. Falou, assim é a casa de Israel. Eu não posso fazer com a casa de Israel o que eu quero, eu não posso amoldar. Deus quer isso na sua vida, irmão. É um momento de nós nos erguermos ante tudo o que estamos passando,
cada situação, coisas que você não está entendendo. Aqueles discípulos dentro daquela casa, eles não estavam entendendo muita coisa. Eu comecei a falando para vocês as coisas que aconteceram, sobrenatural que aconteceu do Egito, até chegando lá no Novo Testamento, e quantas curas Jesus fez. Quantas curas Jesus fez. Não é verdade? Ressuscitou morto, mas eles o mataram. E aqueles homens deviam estar pensando, não entendo. E a situação, irmãos, que ela realmente é incompreensível para nós. A situação que você está passando é incompreensível para você. Ela pode para mim ser compreensível porque eu não estou dentro dela. Mas Deus está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Confia nele, creia nele, ainda que você toque nas mãos dele. Ainda que precise de outras coisas, mas creia. Creia, deixa ele soprar em você de novo, o novo ânimo, a nova força, o novo crer. Deixa Deus soprar em você, meu irmão. Eu já precisei muitas vezes desse sopro, e talvez nesse momento eu tenha recebido esse sopro em minha vida. Eu já contei para vocês experiência minha, e uma delas lá no passado, sem alongar, quando eu estava lá em casa, desanimado de tudo, querendo desistir de tudo. Ele simplesmente me parou com uma pergunta de alguém que me falou um problema que eu não sei até hoje. Não sei esse problema porque eu não ouvi. Eu ouvi a pessoa, mas não ouvi o problema. O que é que eu faço, pastor? Eu falei, eu nem sei do problema, como é que eu vou falar o que é que ela faz? Falei, vamos orar. Vamos orar. Naquele momento o sopro veio. O sopro veio naquele momento. Como veio? Como resposta de Deus para a minha vida primeiro e depois para as pessoas que estavam ali. Deixa soprar em você. Talvez você não sabe quem é você, mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez você não está vendo uma perspectiva de vida em situação, quando eu falo de vida espiritual, no caminho, na obra, em face o que você está vivendo e como está vivendo. Talvez você vê uma solução, a sua vida acabar ou a vida de outra pessoa acabar. É uma solução. Mas essa é a solução de Deus? Essa é a solução de Deus? Não é verdade? Pensa nisso. Vamos ficar de pé? Quero encorajar você que ainda não fez um concerto com Deus, não abriu seu coração e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Diga a Ele, Senhor, me aceita, eu estou aqui, me aceita. Você que tem andado de incerteza em incerteza, sua vida está limitada, está amarrada. Você precisa tomar uma decisão. Só você pode tomar uma decisão. Só você. Eu me lembro quando eu converti, outro dia até vi uma pessoa na rua, lá no 1º de maio, falei, tá vendo aquele rapaz ali? O sobrenome dele é Correia. Tinha um irmão dele mais velho, que a gente andava muito aqui no 1º de maio. E quando eu comecei a trabalhar, ele encontrou comigo no centro da cidade. E o meu apelido era Buti. Ai, Buti, como é que você está? Buti está aí. Você está trabalhando, Heitor? Então agora, Buti, nós podemos sair para as quebradas. Aí eu falei, rapaz, eu estou na inteira agora. Ué, como assim? Falei, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu não quero deixá-lo, não. Eu não quero quebrada, não. Eu quero inteira. Quero Jesus na minha vida. Você é crente agora, Buti? Falei, Buti agora é crente. Buti morreu. E o Carlinho nasceu. Ele sabia meu nome também. Toma uma decisão. Tantos jovens aqui, ó. O velho aqui está com 70 anos. A ambição está aqui no meu lugar, servindo ao Senhor. Essa ambição que eu estou falando não é ambição pecadora, não. Né?
Fala, gente, né? Caleb está aí, fala, meu Deus, meu avô está lá cuidando da minha avó, não coisa, e eu não faço nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Faz. Anima. Anima. São 70 anos de luta. Eu posso escrever uma autobiografia minha, de minha família, pegando lá e mostrar tanta luta, tanta dificuldade. Mas eu dou graças ao dia, naquele domingo de ceia, que ele me acolheu, me recebeu, me transformou, sem eu entender nada, mas ele me recebeu. Ele me recebeu. Cara doido, brigador, xingador de palavrão, ele me recebeu. Eu agradeço muito, muito, pelo que fez na minha vida. Às vezes ainda sou bravo, às vezes eu erro, falando alguma coisa, porque eu sou humano, mas ele me recebeu. Ele está terminando essa boa obra na minha vida, e que ele faça na sua também. Diga para ele, vem, Senhor, eu quero consertar contigo, Jesus, mas conserta mesmo de verdade. Saia da sua casa do medo. Eu não consigo isso, eu não consigo parar com isso. É Ele. É Ele. É Ele que vai fazer. É Ele que muda nossos hábitos. É Ele que muda nossos pensamentos. É Ele. É o Senhor. É o Senhor. Paulo disse assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pensa nisso. A vida é curta. Jonas estava falando comigo, pai, chegou criança lá no quarto, criança de 8 anos, 10 anos, com leucemia, nem sabia que tinha leucemia. Eu não quero pôr medo em vocês, jovens que estão aqui, não. De repente você pode estar com alguma enfermidade, você nem sabe, você não sabe sua vida, não. Talvez você está falando assim, aquele velho está falando aquelas bobageiras lá, você não sabe. Vai no hospital, vai fazer visita, entra lá e ouve a estatística. Mas a Bíblia diz assim, agora vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Naquele quarto que estava lá o Jonatas lá, entre todas as mulheres que estavam com filho, o único marido que estava lá era ele. Porque ele conhece a palavra de Deus, porque ele tem um pedigree, né, vem do pai, da mãe. A diferença. Por isso, leve a sério o Evangelho. Deixe alguém cuidar de você, para você aprender a cuidar de outros.